justo, o Corinthians não jogou absolutamente nada, a gente não consegue ver. Foi um resultado justo, o Corinthians não jogou absolutamente nada, a gente não consegue ver em termos de aproximação, algo que seja trabalhado no dia a dia. Não é? Individualmente, o Yuri não teve bem, o Garro não teve bem, mas assim, o conjunto do Corinthians é um desastre, não há um conjunto. Não tem. Não há um conjunto. E o Corinthians teve um tempo suficiente quando foi eliminado de forma precoce no Campeonato Paulista. A gente não vê uma evolução dentro do Corinthians. Contra o São Paulo, né? Tudo atrapalhado. Não dá contra o São Paulo, Salazar, todo mundo sabe muito dentro do que é o Corinthians, a raça corintiana, os jogadores se entregaram, a atmosfera da arena que foi criada, mas aí vai para um jogo jogado com o Internacional, que não é a sua força máxima. O Inter estava sem seus principais jogadores, sem o Beira-Rio, e o Corinthians não jogou absolutamente nada, 1-0 foi pouco, e algo tem que acontecer. O Corinthians não pode normalizar em 10 jogos uma única vitória. Aí o pessoal fica chamando, garrafa anti-corintiano. Você, corintiano, vou te perguntar, você está satisfeito com o Corinthians? Você não está preocupado com o rebaixamento? Em 10 jogos, uma vitória não é muito pouco. Algo precisa acontecer. O Carille com 4 derrotas estava balançado, Salazar. Por que o Antônio Oliveira não está balançando? Mas ele está balançando. O Antônio Oliveira está balançando. A diretoria do Corinthians, ela está consultando o mercado. Ela não quer mandar o técnico embora sem ter alguém na manga, para você não ficar com uma lacuna muito grande sem técnico, ainda mais que temos um derby pela frente. Então a diretoria do Corinthians, ela está assim, observando o mercado para ver se tem alguma opção viável, porque se continuar desse jeito, o Antônio vai acabar sobrando para o Antônio Oliveira, como sobrou inclusive para o Danilo lá no Sub-20 hoje. Vai ficar com a multa, né? Vai ter que ficar com a multa, mais uma, enfim, tem a do Mano Menezes, agora talvez tenha a do Antônio Oliveira. A situação do Antônio Oliveira é essa, ele não vai cair essa semana, domingo o Corinthians pega o Atlético Paranaense fora de casa e se for derrotado novamente, aí a informação que eu tenho é que não dá para garantir que ele continua, só que o que eu sei a diretoria quer analisar o mercado antes de pensar em alguma demissão. Do jeito que está, Michele, do jeito que está, se não mudar nada, segunda-feira, meio-dia, tem nota do Corinthians falando que não tem mais técnico. Gente, a questão o jogo foi muito ruim, primeiro tempo terrível, o Garro com muita dificuldade de jogar ao lado do Coronado, nessa tentativa de dobradinha ali, o Yuri Alberto correndo que nem um maluco, se dedicando, mas nenhuma bola que chega decentemente, ele fica o tempo todo correndo atrás da bola. Que não é o papel dele, ele quer ajudar. Não é o papel dele. E aí ele que começa a ser criticado. Exatamente, aí sobra para conta dele. O único ponto positivo para mim, Matheus Donelli, garoto, super jovem, 22 anos, que se não fosse ele, seria pior do que esse 1-0 aí. Essa perspectiva, a gente não vê uma evolução em termos técnicos e táticos. Eu não consigo... Quando às vezes eu vejo o Carille no Santos, a gente sentiu uma melhora ali. O Zubeldia perdeu ali ontem, mas a gente vê que ele fez algumas coisas. Agora, do Antônio Oliveira, eu não sei o que é o estilo a gente não entende, dele. não existe um padrão. Aquilo que a gente fala do jogo automático, ataque, do jogo automático, da padronização. O Carille, inclusive, sofreu no Corinthians muitas críticas quando ele até vencia. Defendia muito. Mas defendia muito. Mas pelo menos você tinha um padrão. Você enxergava um padrão e uma certa organização. Você podia falar, é feio, é chato, putz, como joga mal. Tipo o Fernando Diniz, vai todo mundo pra frente. Mas você enxerga um padrão. Por isso você não enxerga. É um time extremamente vulnerável atrás, que tem uma enorme dificuldade de criar na frente e você não vê os movimentos coordenados. É essa a grande questão e crítica. Mas eu quero deixar claro aqui, entre compromisso da diretoria, responsabilidade da diretoria com reformulação de elenco, jogadores e técnico, nessa linha, nessa ordem, para mim, o Antônio Oliveira, apesar de estar devendo muito, está em terceiro. Você acha que culpado? Ele tem culpa, mas eu menos culpado do que aí que eu ia. O Salazar, ele finalizou como eu ia começar o meu comentário, porque canalizar tudo pro Tonhão nesse momento é um grande equívoco, Então, Michele. aonde que Porque tá? quando você olha o banco de reservas do Corinthians ontem, o material humano que ele tem no banco de reservas, só são garotos. Me responde aí, qual foi o jogador, e o Corinthians gastou muita grana, qual foi o jogador que chegou e resolveu? Qual foi a grande contratação de impacto? Qual foi o tal do choque? Lá da Arábia, lá? Não, qual que está resolvendo? Nenhum, Michele. Mas ele não está resolvendo. Michele, o Corinthians perdeu as suas referências, o Corinthians liberou o Cássio de graça para o Cruzeiro, ele reforçou o rival e ainda ficou com uma dívida de 10 milhões. Ou seja, tudo isso reflete dentro de campo. Eu vou falar uma coisa para você, corroborando o que você está comentando, que é uma apuração, inclusive lá do Yuri Medeiros, tá? Conversando com pessoas de dentro do clube, inclusive da comissão técnica. Eles nunca vão falar isso em microfone. Mas essa comissão técnica, ela não fez parte da reformulação. De quem vai sair lá do ano passado e de quem vai ser contratado.
O que a gente tem de informação é que há uma insatisfação muito grande que eles nunca vão falar no microfone. A comissão técnica do Antônio Oliveira enxerga um problema gigantesco na reformulação. Entende que alguns jogadores não deveriam ter saído porque não haveria reposição e que foi muita gente contratada que não deveria ter sido contratada. O Tonhão queria trazer também o Daverson pro Corinthians. A reformulação dele também não seria das melhores, né? Eu não sei o cara mete um chupa-gambá e é o cara que ele quer trazer pro Corinthians. Mas que eles, eles entendem que o elenco tem um problema gravíssimo de equilíbrio. Mas aí ele também tem que falar. O problema isso, é vai falar nunca, ele perde o elenco. Não, tipo assim, eu digo assim, ele vai ter que dar essa justificativa ali internamente. Ele vai sabe o que vai acontecer? Aí é demitido, vai no programa de televisão, aí fala. O problema é, nesse momento, o problema é transferência. Fiel torcida, acabou de sair uma informação bombástica que vocês vão ficar de boca aberta. Isso porque o técnico Ramon Dias, que acabou de sair do Vasco, está na mira do Corinthians. O Corinthians, junto com o presidente Augusto Melo, quer contratar o Ramon Dias e sua comissão técnica. Assim, o Augusto Melo gosta muito do treinador. Além de ter jogado muita bola, o Ramon Dias é um técnico, assim, para mim, no meu ponto de vista, ideal para assumir o Corinthians nessa temporada 2024. Tem que mandar embora o Antônio Oliveira e contratar o técnico Ramon Dias, que eu tenho certeza que ele vai fazer, assim, grande trabalho com esse time do Corinthians. Eu quero saber de vocês, galera, o que vocês acham sobre essa possível chegada do treinador Ramon Dias? É um treinador ideal para assumir o timão nessa temporada 2024? Eu vou falar uma coisa, eu gosto muito das características que o Ramon Dias tem. Vamos torcer para que ele venha para o timão e faça muito sucesso por aqui. Vocês concordam? Então é isso, galera. Eu tô indo nessa. Deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima.